Oi, sétimo ano, bem-vindos aí a mais uma aula de história. Continuando a nossa matéria de colonização do Brasil, né? Então, nossa aula 29 vai ser bastante interessante. Não vou dizer que ela vai ser legal, porque a gente vai falar de uma coisa nada legal, que não no sentido de que é uma matéria chata, mas no sentido de que é algo triste, né? Que foi a escravização de muitas pessoas que a gente teve nesse momento. O governo português aqui no Brasil, né? Eles tinham conseguido aplicar uma produção de cana-de-açúcar dentro daquele esquema ali de capitanias hereditárias. Pelo menos algumas áreas do país estavam produzindo açúcar e dando um lucro para Portugal. Porém, a mão de obra usada nessa cana-de-açúcar era mão de obra indígena. E a mão de obra indígena, ela não valia tanto a pena para Portugal, porque Portugal não ganhava um dinheiro com ela. Você tinha. é, Quem prendia esses escravos eram pessoas que moravam aqui no Brasil, né, colonos. Então, o dinheiro ficava com essas pessoas. Portugal preferiu, então, aplicar a escravização de pessoas vindas da África, porque Portugal controlava várias feitorias aqui no litoral da África, né? E várias feitorias e outras aldeias aqui no litoral do Brasil, então você ia ter que ter comércio por meio de navios entre esses lugares. E comércio era tudo que o mercantilismo daquela época mais queria, né? Então Portugal conseguia ganhar dinheiro em cima desse comércio aqui que era feito no mar, enquanto que o comércio de indígenas presos aqui dentro do Brasil ele não tinha. Então, Portugal acaba fazendo uma transferência ali dessa mão de obra escravizada indígena para uma mão de obra escravizada africana, pessoas negras da África, raptadas e trazidas para cá para o Brasil. Elas mesmas se tornam um produto dentro desse mercantilismo. Então, o mercantilismo é uma coisa bem bizarra, né? Que inclui a venda de pessoas. Essa era uma das principais atividades econômicas da época, tá, gente? Inclusive, muita gente discute se a atividade econômica da venda de escravos não era mais importante para Portugal do que as coisas que eram produzidas, tipo o açúcar, depois ouro, café, etc., aqui no Brasil. Então, essas pessoas escravizadas, elas eram presas lá na África, nas aldeias delas, dentro das guerras da África. Os povos da África são vários, né? Você tinha vários povos ali dentro da África, e esses povos eles têm culturas diferentes, eles têm rixas uns contra os outros. Como qualquer outro lugar do mundo, os povos daquele lugar guerreiam entre uns e os outros. Isso é uma coisa normal, não necessariamente uma coisa boa, uma coisa que a gente tem que apoiar, né? Pelo contrário, hoje em dia eu acho que a gente sabe que o melhor é a gente não ter guerra nenhuma, mas que naquela época acontecia em qualquer lugar do mundo. Então, normal, né? Digamos assim. E uma das coisas que essa guerra incluía era a escravização. Você tinha um povo que derrotava o outro povo e aí pegava as pessoas daquele lugar para serem escravas. Porém, a escravização que elas tinham lá não era a mesma. A escravização que elas tinham nesses lugares era mais uma coisa assim de punição de guerra. A pessoa ficava com uma vida ali mais indigna porque ela tinha que trabalhar para os caras que tinham derrotado ela. Ela ficava presa, etc. Desculpa por esse barulho de serra, tá, gente? Se vocês estiverem conseguindo escutar aí, mas eu acho que não atrapalha a aula demais, né? Só incomoda mesmo. Mas é que o vizinho, né? Infelizmente tem nada que eu possa fazer sobre isso. Você tem, então, voltando ao que eu estava falando, né? Essa escravização ela acontece ali na África de uma forma mais tranquila. Tipo, as pessoas não eram obrigadas a trabalhar de sol a sol por serem escravizadas, elas não sofriam todas as punições e todas as indignidades que elas sofriam aqui no Brasil. Isso começou a acontecer porque como mercadoria, elas vão ser estocadas igual mercadoria.
Então, os navios não vão ter um quarto ali dentro. Várias pessoas presas são colocadas naquele lugar. Agora é o telefone que está tocando, né? Tá ótimo. É, espero que vocês não estejam escutando, mas eu acho que estão. De qualquer forma, segue a vida. A gente vai ter ali essas pessoas estocadas num navio, mais ou menos assim, ó. Imagina quantas pessoas ali presas juntas, sem banheiro, né? Então elas têm que fazer as necessidades ali delas pelos cantos, fica um cheiro horrível, tem o suor de todo mundo, do calor. É, enfim, se alguém tiver doente ali, vai passar a doença para todo mundo. Então, as condições eram péssimas, a alimentação era péssima, as roupas eram péssimas, né? E essas pessoas acabam, no geral, morrendo várias delas, né? E as que não morrem ficam muito enfraquecidas. A gente tem cerca de 15% ali dessa população morrendo ainda dentro dos navios. Elas não chegam nem a chegar na América para serem escravizadas, né? Elas morrem ali ainda mesmo. Quando as pessoas morrem ou quando elas estavam muito próximas de morrer, que você considerava que não tinha mais chance nenhuma, né? Essas pessoas eram jogadas no mar, num lugar que tem tubarões, tá, gente? Então, muita gente morta ali pelos tubarões. Na verdade, alguns pesquisadores, assim, misturando, né, essa área da história com a área da biologia, eles descobriram que esse tráfico negreiro, ao longo dos 300 e poucos anos de escravidão que você teve tanto no Brasil quanto na América, eles jogaram tanta gente morta ou quase morrendo no mar que os tubarões aprenderam e você teve uma mudança dos processos de migração e etc. dos tubarões. Os tubarões do Oceano Atlântico, eles mudaram as rotas deles de, de vida, né? Como é que chama? Sei lá, eu não sei exatamente como é que chama, mas essas rotas de lugares onde que os peixes ficam, etc., né? Os tubarões mudaram para comer todos aqueles corpos de pessoas que eram jogadas no mar. Então, imagina o tamanho desse comércio, imagina a crueldade envolvida, quanta gente que não morreu com essa coisa, né? Eles chegavam aqui no Brasil, eles tinham que ficar até durante um certo tempo fazendo uma quarentena para garantir que eles não iam morrer de doenças adquiridas ali nos navios, e aí só depois que passasse essa quarentena que eles eram vendidos, né? Esses navios eram chamados de tumbeiros, de tanto que morria gente, né? Tumbeiro vem de tumba, que é túmulo, né? Então é bizarro. E aí chegava aqui no Brasil, eles eram vendidos, os donos dos engenhos, eles escolhiam os que eles achassem mais saudáveis, então ficava mexendo no corpo da pessoa, olhando o dente, esse tipo de coisa. E aí você tem a economia colonial e a escravidão moderna, né? Essa transformação da escravidão de forma a se encaixar dentro da economia colonial, né? O tráfico, o comércio internacional de escravos foi uma atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna. E portanto, tem que ser entendido como uma coisa ali do mercantilismo, né? O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do Império Português. A captura do índio nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole. Então, por isso, você teve ali uma mudança do governo de Portugal para começar a querer a escravização negra em vez da escravização indígena. Lembrar que a escravidão não existiu só naquele momento, né? Na antiguidade você já tinha, por exemplo, os gregos e os romanos escravizando pessoas capturadas em guerra. Só que essas pessoas, elas não trabalhavam tanto quanto nesse momento aqui que você tinha que maximizar o lucro totalmente, né? A servidão na Idade Média não é a mesma coisa que a escravidão, mas também deixava as pessoas presas a determinados lugares, né, por conta de um pacto de fidelidade que elas eram obrigadas a obedecer ali a um senhor, mas também não era tão terrível quanto a escravização.
E a chamada escravidão doméstica que você tinha na África, né, que era essa coisa feita por prisioneiros de guerra, ou então por pessoas que cometeram alguns crimes brabos ou contraíram dívidas, variava de canto para outro, mas você tinha ali uma importância doméstica somente, né? Elas executavam serviços domésticos, trabalhos agrícolas não tão pesados. Você teve algum comércio dessas pessoas de um canto para outro, mas não era a base daquela economia, né? Essas pessoas não eram a maioria dos trabalhadores, nem eram responsáveis por trazer o lucro dos seus donos diretamente, né? Então não era tão pesado. Os árabes ali do Oriente Médio foi quem começou a influenciar o aumento do comércio de escravizados na África antes dos portugueses conseguirem aplicar esse processo todo. Os árabes já tinham feito, porém, quando os europeus aprendem ali com os árabes a fazer a mesma coisa, eles, inclusive, superam os árabes em termos de quem faz mais isso, né? E a situação sai totalmente ali do controle. Você tem a economia toda da África se voltando para produzir esse mercado de escravos, né? Você vai ter várias guerras a mais na África por conta de um povo que estava interessado em escravizar o outro para vender essas pessoas, etc. É uma coisa muito triste que acontece ali. E aí, ok, essas pessoas chegavam aqui no Brasil, elas começavam a trabalhar nos engenhos, né? Engenho era a máquina que você usava ali para moer e extrair caldo de cana. Você tem a propriedade de terras sendo voltada principalmente para você produzir esse açúcar, e eles ganham esse nome de engenho justamente porque você precisava de um engenho, uma máquina, para você extrair o caldo de cana. A cana, deixa eu jogar aqui no Google, a cana de açúcar, ela vem na natureza assim, ó, como uma planta. Uma coisinha ali que sai da terra, tem um pequeno tronco, né, um pequeno caulezinho, e as folhinhas ali em cima. E isso aqui você não consome direto. O máximo que você vai fazer é tirar a folha, tirar a casca e chupar aquele negócio ali. Mas não era assim que ela era vendida. Para você fazer açúcar, você precisava cortar ela, fazer vários amarradinhos desse aqui, dessa cana de açúcar, e você colocar ali numa máquina. Não sei se vocês já viram caldo de cana, né? Que a gente tem até hoje em dia, vendido. Aqui no Rio de Janeiro, em feira, você tem muito. Você joga essa cana de açúcar, essa planta tirada ali da natureza, colhida ali da natureza, em uma máquina parecida com a máquina que faz o caldo de cana hoje em dia. Só que a máquina que faz o caldo de cana hoje em dia, claro, né? Ela é elétrica, ela é feita toda de metal, então ela é muito mais chique, digamos assim, do que a máquina que você tinha ali na época, que precisava ter escravos girando ela, girando uma manivela ali para fazer ela acontecer. Enfim, ela não moía tão bem quanto a de hoje em dia, e por aí vai. E aí você vai tirar um caldo de cana também, que sai delas. Em vez de beber o caldo de cana, tipo as pessoas fazem hoje em dia, você vai pegar essa, esse caldo de cana aí, você vai colocar em outras máquinas ali que vão ferver aquilo ali, transformar num líquidozinho, etc., até que você consiga fazer o pozinho de açúcar que a gente conhece. Aliás, não o que a gente conhece, né? Porque açúcar que a gente tem hoje em dia, cristal, ou então o açúcar refinado, ele já tem vários processos industriais que na época ele não tinha. O açúcar da época se parecia um pouco mais com o açúcar mascavo de hoje em dia, então ele era mais escurinho e etc. Tinha esse jeito ainda de uma parada que foi queimada e dava para você ver um pouco ali o processo dele, como é que ele foi feito. Então, cada engenho, a fazenda, né? Ele precisava ter um engenho C aqui, né? Que é a casa de máquinas, que é o engenho em si. Então a gente passou a chamar a fazenda inteira de engenho por conta das máquinas que a gente chamava de engenho, que eram a parte mais importante ali dessas grandes fazendas. Você tem, né? Toda uma área ali ao redor dela. O A é a senzala, é onde moravam os escravos. Então era um lugar apertado,
com péssimas condições de higiene, parecido bastante ali com os porões dos navios negreiros, né? Porque a ideia era justamente que os escravos não ficassem dentro da senzala, se unindo e interagindo ali entre os e os outros. A ideia era justamente que eles trabalhassem o dia inteiro e entrassem na senzala só para dormir. Você tem o B, que é o canavial, que é o que está ali atrás, né? São as plantações, várias plantações, onde você tem o açúcar, e eram a maioria do terreno ali do engenho, por isso aqui na imagem dá para ver que elas vão até longe, até perder de vista. Aí você tem o C, que é a casa de engenho em si, né? O lugar onde você moe ali a cana e ferve ali o caldo de cana para você chegar no açúcar. D é a casa grande, fica no alto, reparem, né? É o lugar onde vai morar o dono da parada toda, e aí ali do alto ele vai observar tudo e ver se está tudo seguindo nos conformes como ele quer. Ou se você tem, por exemplo, uma junção de escravos ali que estão brincando, conversando ou fazendo qualquer coisa para distrair o tempo deles, dependendo do caso, esse dono da parada ele vai ver e ele vai falar aí com o capataz para punir esses caras. Então não tinha descanso praticamente nenhum para os escravos. Era uma coisa muito terrível. E no final, uma capela. A Igreja Católica estava fazendo parte dessa colonização toda, perdão, cliquei no negócio aqui que não era para clicar, então, você tem sempre a supervisão delas, digamos assim, né? Você tem sempre uma capelinha, né, com aquele pessoal ali vai rezar, porque, apesar de todas as maldades que eles faziam, eles se julgavam bons cristãos. E, enfim, a igreja da época, a igreja católica da época, ela apoiava essa escravização, ela tinha, de fato, feito uma pressão também em Portugal para que Portugal parasse de escravizar os indígenas, que ela considerava pessoas inocentes para escravizar os negros, que a igreja dizia que não tinham alma, tinha toda uma história lá de, sabe, de preconceito mesmo, de dizer que os negros, eles eram pessoas ruins ali, que elas descendiam do Caim, lá do Caim e Abel, uma história doida. Não, perdão, do Caim não, do Cã, que era um filho lá do Noé. Um filho que também tinha feito várias coisas terríveis na história da Bíblia, né? E aí as pessoas inventaram essa ligação entre os negros e o Cã para poder justificar a escravidão que estava rolando. Então a vida dos escravizados era braba. Eles, para que esse engenho tivesse o seu lucro, né, eles eram obrigados a trabalhar de sol a sol, faziam todas as etapas de trabalho ali para a produção do açúcar, né? Então eles derrubavam a mata para poder plantar a cana, depois eles colhiam a cana, levavam essa cana ali para o engenho para você ter todo o processo ali de produção do açúcar. Eles também eram responsáveis por todas as tarefas ali da região, né? Para conseguir manter a vida ali no engenho rolando, né? Então, o cultivo de hortas, porque as pessoas não iam viver só de açúcar, né? Elas tinham que plantar outras coisas ali para consumir, né? Sei lá, batata, milho, cenoura, todas as outras coisas que elas iam comer. Criação de animais, porcos, cavalos, galinhas, para você ter diversificação ali da alimentação e também força dos animais, às vezes, para mexer as máquinas, fabricar ferramentas, instrumentos de trabalho. Tinha alguns dos escravos que eles iam trabalhar dentro da casa grande fazendo esse trabalho doméstico, né? Então eram principalmente mulheres. Elas desempenhavam trabalhos ali de fazer a comida, né? De cuidar dos filhos dos senhores de engenho. Muitas vezes elas amamentavam os filhos dos senhores de engenho. Então era um trabalho ali mais próximo. Normalmente a vida de quem trabalhava ali na Casa Grande era um pouco mais tranquila, porque tinha uma carga de trabalho menor, exigia menos esforço físico do que ficar ali embaixo do sol, plantando, colhendo, carregando peso e etc. Né? Mesmo assim, você tinha outras questões envolvidas, como, por exemplo, essas mulheres que amamentavam os filhos dos senhores de engenho, elas não conseguiam amamentar o filho delas.
né? Então, o filho delas muitas vezes nasciam com problema, tinha uma questão psicológica, né? Eu acho que essa pintura aqui, que não é da época, ela foi feita muito tempo depois, né? Mas ela ainda demonstra um pouco melhor ali a tristeza dessa situação, né? A mulher está aqui amamentando o filho que não é dela, porque ela é obrigada, olhando para o filho dela, querendo amamentar o filho dela talvez com fome, o filho dela talvez triste ali chorando, e ela triste porque tem que amamentar o outro filho e na esperança de que sobre leite, né? Porque às vezes falta mesmo, o corpo dela tem que produzir. Então, uma situação bem bizarra, né? Acontecia isso por quê? Por questão de saúde, assim. As mulheres brancas, elas tinham uma vida muito presa dentro de casa, elas não se alimentavam direito, elas não praticavam atividade física, então, às vezes, elas não conseguiam produzir leite. Por isso, era muito comum que você colocasse as escravas para produzir o leite para elas. Então, de novo, um ser humano aqui sendo tratado de uma forma totalmente desumana, né? É algo semelhante a usar essa mulher ali como se ela fosse uma vaca leiteira, né? Porque você substitui o leite da mãe, que é uma coisa necessária ali de você ter essa ligação, por um outro leite, como às vezes as pessoas fazem com vacas, só que você fazia com pessoas. Então era muito bizarro. Mais uma figura aqui representando esse trabalho doméstico, né? Você tinha ali uma convivência, né? Essas pessoas ali ficavam ao redor para servir, então elas se vestiam melhor, né? Porque ia ter uma convivência, as pessoas não queriam ver o trabalhador escravo deles ali sendo o desfarrapado, né? Porque dava uma sensação de que a casa estava suja, de que a casa estava mal. Então, se vestir bem era um privilégio dos que estavam trabalhando ali na casa grande. Os filhos deles, né? Tinham uma convivência mais direta aqui, então não é um escravo que você necessariamente odiava, mas ainda era um escravo que você dominava, sabe? Então a situação ainda era de exploração. E isso vai criando um racismo falso, né? Como a gente tem aqui no Brasil. Em outros países, que a separação entre os negros e os brancos era mais direta, por exemplo, nos Estados Unidos, não tinha essa convivência toda, o racismo é muito direto. As pessoas falam na cara, elas botam o dedo na cara para falar: eu não gosto de você, você é negro, você é inferior, e etc. O que é um problema da sua própria maneira, né? Porque é muito agressivo e etc. Aqui no Brasil, a gente tem essa característica da pessoa ser racista e ela fingir que ela não é racista, porque desde essa época aí estamos acostumados com dominação, com desigualdade, com exploração dos trabalhos, né? Com as pessoas negras em uma situação social ali problemática, né? Inferior, sendo colocados sob controle dos brancos e dominados pelos brancos e inferiorizados pelos brancos, perseguidos pelos brancos, cultura negra desvalorizada, etc. Todas essas paradas aí que vocês já sabem, porém com uma convivência direta muito grande. Então, poderia até existir certo afeto, né? Essa imagem mostra a mulher dando aí uma comida ali para a criança negra que está ali próximo dela, então ela tem uma sensação ali, provavelmente, que bonitinha a criancinha, vou dar um negócio ali para ela. Essa criança talvez crie alguma relação ali mais afetuosa, de gostar dessa mulher, se essa mulher está sempre dando a parada ali. Mas não muda o fato de que essa criança vai virar escravo dela, sabe? E que ainda vai estar lidando ali com ela. Então, o racismo continua na parada, a desigualdade continua na parada, a exploração continua na parada, mas essa mulher branca aqui, que está usufruindo de tudo isso e mantendo essa parada aqui, ou o marido dela, ou qualquer um ali dessa família deles, eles talvez se sintam super superiores, se sintam moralmente maravilhosos e não entendam o problema do racismo ali e da exploração que eles estão fazendo. Então, essa característica ao longo de centenas de anos aqui que a gente tem isso no Brasil, não mudou, sabe? A gente continua tendo esse negócio. Mesmo depois que a gente tem a abolição da escravidão, a gente continua tendo os negros em situação social muito ruim, muito pobres, muito inferiorizados na sociedade. O racismo não sumiu de uma hora para outra, né?
Então, até hoje em dia, a gente tem, por exemplo, essa situação de uma patroa e de uma empregada, patroa branca, empregada negra, super comum de acontecer isso. Se vocês forem ver a porcentagem de empregadas domésticas que são negras no Brasil, é coisa altíssima, porque ainda tem uma herança, né, desse momento da escravidão. E a gente tem muita empregada que faz uma vida totalmente explorada ali para as suas empregadas domésticas, né? Perdão, eu acho que eu falei empregada antes, né? Patroas que criam situações de exploração para essas empregadas domésticas, terríveis, né? A mulher não vai para casa ver a família dela, tem que morar no trabalho, esse tipo de coisa assim, mas que ainda consideram que não estão fazendo nada de errado. Não, que isso, eu não sou racista, não. A fulana é quase da família, é uma frase muito comum de ser dita por aí, mas, sei lá, a família não trabalha para você, né? Os escravos que trabalhavam ali no eito, né, que é como a gente chamava os trabalhos da fazenda, né, eles estavam sempre ali carregando peso, fazendo várias coisas bem pesadas, né, vários trabalhos terríveis, né, como aqui, por exemplo, quando eles estão ali na plantação, né? Essa aqui é de café, essa aqui não é de açúcar, né? Então, eu estou mostrando algumas imagens de outros momentos no tempo mais à frente, mas é porque eu estou mostrando características da escravidão que elas vão rolar durante todo esse tempo de 300 e poucos anos aí que a escravidão teve, né? Nas minas que você tem embaixo da terra, né? Que é um lugar totalmente insalubre, que você pega doença, que você tem as pessoas morrendo ali de intoxicação com gases tóxicos, né, que saem de debaixo da terra, etc. Você tinha mão de obra negra também aplicada no geral. Aqui a gente está vendo um capataz, né, que é um cara branco ou moreno ali, que vai ficar de olho, né, no trabalho, mas quando os caras iam nos lugares mais fundos, mais terríveis assim, o capataz normalmente não entrava junto. Então você tem, sabe, você tem ali ainda o risco de vida bem maior para essas pessoas negras e várias delas morriam. Enfim, situações terríveis ali de exploração. A alimentação dos escravizados normalmente era bem basiquinha, você tinha farinha de mandioca ou de milho como a base do negócio. Eles provavelmente conseguiam consumir algum açúcar, porque era o que estava sendo plantado ali. De vez em quando eles, sei lá, caçavam alguma coisa ali nas matas ao redor, ou então pegava alguma plantinha que nascesse assim à beira do caminho, né, frutas, etc. Mas eram coisas que eles mesmos tinham que complementar, porque o que os senhores davam para eles normalmente era só alguma farinha de mandioca ou de milho, e alguns poucos engenhos permitiam que eles tivessem lavouras próprias para plantar coisas para eles mesmos consumirem. Então, nesses engenhos, a situação era um pouco melhor. Mas, no geral, isso acarretava problemas de saúde terríveis para essa população. E normalmente você também tinha ali nos engenhos alguns trabalhadores livres, como o feitor, que era o cara responsável por ficar de olho nos outros, e ferreiros, carpinteiros, olheiros, gente que fizesse alguma função assim que necessitava de trabalhos práticos, de algum know-how ali, algum conhecimento de alguma técnica específica, normalmente eram feitos por gente livre. E aqui a gente tem um esquema de uma das máquinas, né, de, de engenho. Percebam que tem aqui um monte de engrenagem, umas coisas aqui no meio, que era para você jogar o açúcar ali dentro e moer o açúcar, tirar o caldo desse açúcar, ok? A situação não foi muito diferente quando você teve outros europeus vindo aqui no Brasil, né? Se esse esquema de mercantilismo, produção de açúcar e compra e venda de escravos estava dando certo para os portugueses, obviamente que você ia ter outros países ali que estavam de olho naquele negócio. Então, espanhóis, franceses e holandeses, não necessariamente eles iam aceitar
esse domínio de Portugal sobre o território, até porque Portugal só tinha uma vila ali, uma aldeia ali, etc., não dominava um território tão grande, então você deixava muitos territórios vazios de portugueses, claro que com indígenas também nesses lugares, e esses outros povos da Europa, eles resolviam tentar ocupar esses lugares. Em determinado momento, você teve uma mistura do Reino de Portugal e Espanha, que é a chamada União Ibérica. Você teve um rei espanhol que ele era parente dos reis lá de Portugal, então ele conseguiu chegar no poder lá de Portugal, então ele mandava em Portugal e Espanha ao mesmo tempo, de forma que todos os territórios, todas as colônias, tanto de Portugal quanto de Espanha ao redor do mundo, eram dele. Possivelmente esse foi o maior, esses poucos anos aí de União Ibérica foram um dos maiores domínios territoriais que você já teve ali na história do mundo. Talvez perca para o Império Britânico de uns 100 anos depois disso, né? Mas isso é papo que a gente vai falar lá na frente desse Império Britânico. Nessa época que a Inglaterra não tinha um território tão grande, é a Espanha que tinha o maior território, e nesse momento aqui, como União Ibérica, junto de Portugal, tinha um território maior ainda. Só que os holandeses, eles eram inimigos dos espanhóis, então quando Portugal ficou sob controle dos, dos espanhóis, esses holandeses resolveram invadir aqui o Brasil. Você tinha, né, esses holandeses tentaram pegar esse território aqui do Brasil, pegar um território lá do Nordeste no Brasil, que era a região que mais produzia açúcar, e naquele momento estava sob controle da Espanha. Eles tentaram em um lugar ali, não conseguiram, depois tentaram no outro lugar e conseguiram, conquistaram Olinda e Recife, foram se expandindo, dominaram Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão, então foi um território bastante grande ali do nosso Brasil. Deixa eu abrir aqui um mapa rapidinho. Brasil, colônia, União Ibérica, Brasil holandês. O território do Brasil ali dividido pelo Tratado de Tordesilhas, né? Portugal supostamente dominava esse território aqui, embora eles não ocupassem o território, tá? A gente tinha indígenas morando na maior parte desse território aqui, mas isso é o que para os espanhóis e portugueses e etc., europeus no geral, isso é o que eles consideravam como domínio português, e os holandeses chegaram a pegar esse espaço todo aqui, né? Então é praticamente o Nordeste inteiro do Brasil de hoje em dia, desde Maranhão, aqui onde tem São Luís, né? Até quase aqui na Bahia, que é o território. Aliás, chegou a pegar a parte da Bahia, né? Mas eles não conseguiram pegar a capital de Salvador ali, então eles pegaram cidades importantes, tipo Natal, Olinda, Fortaleza, etc., né? Então, um domínio ali de uns 60 anos, mais ou menos, que eles tiveram, conseguiram melhorar um pouco a produção açucareira, porque eles tinham técnicas de refino do açúcar muito melhores do que as de Portugal, mas não mudaram nada ali tão significativo, né? Você continua tendo a mesma produção de açúcar, continua tendo a escravidão. O que esse conde Maurício de Nassau, aqui holandês, que ficou no poder dessa região, conseguiu fazer de mudança ali mesmo, né? Foi que você tivesse liberdade de culto para pessoas que não fossem católicas, né? Protestantes e judeus vieram aqui para o Brasil também. Você tinha ali pessoas de outros países podendo viver aqui desde que pagassem impostos. A escravização de africanas, de pessoas africanas, ele manteve, porém, ele aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem seus escravos, e ele fez grandes mudanças nas cidades ali desse lugar, né? Principalmente Recife e Olinda conseguiram ter uma transformação ali de construir pontes, drenar pântanos, calçar ruas. Você vai ter ali zoológico, jardim botânico, observatório astronômico, né? Então a vida nessas cidades melhorou um pouco, mas a grande estrutura ali do que era o Nordeste do Brasil, de como funcionava essa colonização, não mudou. Você só mudou quem estava no poder para serem
os holandeses, e você teve algum pouco de medidas ali, que transformavam um pouco a vida das pessoas livres. Para os escravizados, tanto lá quanto nos lugares portugueses, você teve ali a escravidão sendo bem braba. Você tinha punições muito graves para quem não fizesse as coisas que eram desejadas ali pelos senhores dos engenhos, né? Você tem, por exemplo, as pessoas ficarem presas ali na senzala, presas pelos pés, presas pelos pescoços, uma coisa dolorida, uma coisa que você não tinha posição de descanso, então você ficava com dor nas costas, dor pelo corpo, etc., sem contar ser chato e humilhante. Você tinha máscaras e coleiras que eram utilizadas ali, normalmente bem apertadas para machucar mesmo, e era humilhante porque era uma coisa parecida com o que você fazia com animais, né? Você tinha o açoite, imagina levar uma chicotada dessa aqui nas costas. Essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, em muitos casos eram de metal. Então imagina tomar esse monte de coisinha de metal nas costas, né? O quanto que não machucava. Essa foto aqui mostra, por exemplo, como é que ficava as costas da pessoa depois dela ter sido açoitada e, enfim, já ter cicatrizado ali o negócio, você ficava marcado ali para sempre. Então, uma coisa bem pesada, bem desagradável, bem desumana que era feita ali com essas pessoas. Que bom que a gente tirou essas paradas ali com o tempo, né? É... E que bom que a escravização acabou. E claro que um país que fez esse tipo de coisa desconsiderou os negros como seres humanos durante tanto tempo, claro que ele ia ser racista, como ele é racista até hoje em dia, né? Acho que até um pouco como, sei lá, devolução para essas pessoas que sofreram tantas coisas. Eu acho que a gente precisava combater mais o racismo para a gente fazer um pouco de justiça, né? Pelo menos melhorar as vidas das pessoas que são descendentes desses escravizados. Até hoje em dia a gente tem uma desigualdade muito grande de negros e brancos no país. Isso é terrível e isso impede esse país de se desenvolver. Mas é claro que os escravizados resistiam, tá, gente? A gente tem, por exemplo, os batuques, né? As músicas, as festas foram mantidas vivas, mesmo contra a vontade dos senhores que queriam que todo mundo parasse com isso e vivesse apenas ali a religião católica. Todos esses batuques eram associados com as religiões africanas, mesmo que de vez em quando eles nem tivessem a ver. Muitas vezes tinham também, mas mesmo nesse caso era para ser permitido que as pessoas vivessem suas crenças. Mas os senhores de engenho não queriam que isso acontecesse, mesmo assim eles iam acontecer. Então, você manter isso é uma forma de resistência cultural. Você tinha fugas, você tinha, de vez em quando, assassinatos ali de feitores ou dos próprios senhores, você tinha revoltas, né? Às vezes, os escravos todos se recusavam a trabalhar, às vezes eles saíam na mão mesmo e quebravam tudo ali. Você teve alguns casos em que eles conseguiram mesmo matar os senhores de engenho, tomar controle dos engenhos. O problema é que, normalmente, isso fazia com que os exércitos do governo, né, fossem ali para o lugar e acabassem com eles, mas enfim, era uma forma de resistência. Suicídios, tinha gente que se matava ou então que abortava os seus próprios filhos de propósito para falar, olha, eu vou escapar dessa vida terrível de sofrimento todo dia e ao mesmo tempo eu vou acabar com uma mercadoria, acabar com uma posse ali do Senhor dos Engenhos. Então, mesmo que a gente pense, nossa, caraca, os caras se suicidavam, ainda assim a gente tem que entender que isso é uma forma de resistência, porque eles pelo menos decidiam o que eles faziam com a vida deles, em vez de continuar ali como posse de outra pessoa. E aí, a principal forma assim, mais conhecida, mais valorizada, eram os quilombos. São os quilombos, né?
Você tem essas pessoas fugindo dos engenhos e indo morar em lugares ali do interior, lugares onde você tivesse mato, onde você tivesse montanhas, e talvez os brancos não chegassem nesses lugares, ou se chegassem, pelo menos eles tivessem dificuldades. E aí você fundava aldeias, você fundava comunidades dessas pessoas escravizadas fugidas, né? Nessas comunidades você mantinha algumas características africanas que estavam se perdendo ali dentro da escravização, mas essas características culturais elas conseguiam se manter mais vivas dentro dos quilombos. Então você organizava aldeias com chefes familiares, com um chefe maior assim para cada aldeia, nas redes de quilombos maiores, assim, né? Tipo o quilombo de Palmares, conhecido, mais conhecido, né? Você montava ali um rei que ia mandar ali na região, então você conseguia manter características culturais vivas. Os quilombolas que moravam nesse lugar, né? Eles conseguiam ter uma liberdade maior de ser africanos e você não convivia mais com racismo todo dia. Ainda tinha relações sociais, né? Claro, você tinha até escravos dentro de alguns dos quilombos, porque escravidão era um negócio que tinha na África, mas mesmo assim essa escravidão, conforme a gente já falou, não ia ser uma escravidão tão pesada quanto a escravidão que você tinha nos engenhos. Então não é que as sociedades ali dos quilombos, elas eram um paraíso na Terra, que tudo nesses lugares fosse maravilhoso. Mas mesmo assim, entre as pessoas escravizadas ficarem ali dentro dos engenhos sofrendo, dentro das minas sofrendo, dentro das plantações de outras coisas sofrendo, elas iam para uma outra, sofrendo totalmente, né, sofrendo ali o tempo todo, elas iam para uma outra sociedade na qual mesmo que elas estivessem mal dentro dessa outra sociedade, ainda era uma sociedade com culturas africanas, ainda era uma sociedade que não estava produzindo ali para mercantilismo, estava produzindo para o consumo interno, então era uma vida melhor. E isso representou talvez a forma de resistência de maior sucesso de todas, né? Alguns quilombos, como a rede de quilombos ali dos Palmares, conseguiram se manter muito bem durante muito tempo, enfrentando ali os ataques dos exércitos portugueses e, enfim, mantiveram ali durante bastante tempo. E alguns quilombos estão vivos até hoje em dia. Hoje em dia eles não são mais uma coisa perseguida, porém eles não estão bem inseridos ali dentro da sociedade. As pessoas ainda têm muito preconceito contra os quilombolas, que existem até hoje em dia. Alguns fazendeiros safados de hoje em dia ainda ficam de olho em terras quilombolas e tentam invadir, tentam matar essas pessoas, porque o interior do Brasil a gente ainda tem muita disputa por terra, né? Infelizmente, tanto com os quilombolas quanto contra os indígenas. Enfim, mas o fato de que vários quilombos estão vivos até hoje em dia mostra uma resistência muito sinistra dessas pessoas. O quilombo dos Palmares era o mais conhecido de todos, né? Ficou conhecido como a Pequena Angola, porque era uma região ali no qual, de fato, você tinha sobrevivência de questões culturais, né? Ele não era um quilombo só, ele era, na verdade, uma rede de quilombos com um rei, que era o famoso Zumbi, né? Zumbi era um título, tá? Então, você teve o Zumbi dos Palmares mais conhecido, mas você também teve ali outros líderes em determinados momentos, como por exemplo o Ganga Zumba, resistiu durante muito tempo, só foi. Peraí, eles existiram desde 1630, mais ou menos, até 1694, ou seja, mais de 60 anos de resistência daquele lugar, né? Então, claro que isso vai ter uma influência muito grande. Os engenhos da região eles iam pegar muito mais leve com seus escravos, porque iam ter medo desses escravos escravizados, né, fugirem. A cultura africana resistiu mais nessa região do que em outros lugares do país, né? Então é uma coisa interessante. E aqui eu acho que a gente já vai para outro momento, né, histórico. Então eu acho que vou deixar para a próxima aula, até porque essa aula já está bem grande. Vamos fazer só o nosso exercício da folha. Se vocês não fizeram, pausem aí, façam. E a gente volta já já para a correção em 3, 2, 1. Foi.
Como era a trajetória dos africanos escravizados até chegarem ao Brasil, eles eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias portuguesas no litoral atlântico da África, onde eram vendidos pelos chefes africanos para os portugueses. Então, embarcavam em navios com condições muito ruins, pouco espaço, falta de higiene e alimentação precária. Esses navios ficaram conhecidos como tombeiros e cerca de 15% dos transportados morriam antes de sequer chegar aqui no Brasil. Qual era a diferença entre a escravização moderna e outros tipos de escravidão que tinham existido antes? A escravidão moderna estava relacionada ao mercantilismo e às economias coloniais, que se baseavam na produção para o comércio e lucro. Dessa forma, o nível de trabalho realizado pelos escravos desse momento era muito maior do que em qualquer outro momento, e eles eram uma parcela bem maior da população, aqui no nosso caso, porque eles viravam a base da economia. Além disso, essa característica deles serem considerados uma mercadoria era muito maior nesse caso aqui do que nos outros casos em que a gente teve venda de escravos antes. Como era o dia a dia dos escravizados nas engenhos e na Casa Grande, quais funções eles faziam? Nos engenhos, eles eram obrigados a realizar praticamente todas as etapas do trabalho, como a cana, desde a derrubada da mata para o plantio até a produção do açúcar. Eram também responsáveis pelas outras atividades do dia a dia, como cultivo de hortas, criação de animais e fabricação de ferramentas. Em muitos casos, sua alimentação diária era muito limitada e levava a problemas de saúde. Na Casa Grande, onde trabalhavam principalmente mulheres, desempenhavam-se trabalhos domésticos e relacionados ao cuidado dos filhos dos senhores de engenho. Assédio sexual era uma prática muito comum, porque era a escrava que estava ali próxima, entendeu? O escravo que estava trabalhando na plantação, nem sempre essa pessoa estava ali próxima, né? Então não estava sendo vista, não estava sendo objeto de desejo. A pessoa que estava ali próxima, por mais que ela tivesse uma vida mais tranquila, no sentido de trabalhar um pouco menos, de poder se vestir, se alimentar melhor, essa pessoa ainda, né, ela ainda corria outros riscos ali, como do assédio sexual. Era muito comum. Gente, desculpa se eu estiver estragando um pouco a inocência de vocês, mas o Brasil não é esse país tão misturado de negro e branco e indígena e mestiços de vários graus, né? Vários tons de pele assim, tipo o meu, que a pessoa não é nem branca, nem negra, nem indígena. Essa enorme miscigenação, essa enorme mistura do nosso país, isso não veio na base da paixão bonita de que, oh meu Deus, eu sou branco, ela é negra, mas eu estou apaixonado por ela, vamos enfrentar todas as todos os nossos problemas aqui sociais e ficar juntos. Não, gente. A coisa foi feita basicamente na base do estupro. Na base do assédio sexual, na base de uma relação ali que tinha algum consenso, mas também tinha uma forçação de barra, porque um mandava no outro, um estava na situação de mandar, ali, na situação de estar por cima naquela sociedade, né? Então tinha um poder ali, então as coisas tinham que ser do jeito dela, enfim, várias coisas problemáticas. Infelizmente, provavelmente quase todos nós temos algum caso desse no nosso passado, né? No nosso passado familiar. É algo que a gente tem que prestar atenção e que a gente tem que criticar mesmo, porque até hoje em dia existe essa questão das pessoas negras serem tratadas, né, como um corpo, objeto, né, como uma pessoa que você está ali só para pegar, que você não se apaixona por ela, que não é considerada bonita de rosto, só é considerada bonita de corpo. Existe todo um preconceito ali que foi construído ao longo desses milhares de anos. Milhares não, exagerei. Dessas centenas de anos, conforme a gente tem visto na aula de artes, né, o nosso padrão de beleza, ele é uma coisa construída culturalmente, socialmente, ao longo de centenas de anos. Cada sociedade tem a sua, e as características sociais daquela sociedade, né, vão aparecer nas nossas ideais de beleza, porque as pessoas que mandam na sociedade, elas basicamente vão decidir que elas são as bonitas, ou que elas são as casáveis, né, as namoráveis da parada. Então esse preconceito vai com o tempo, que é algo bem relevante da gente manter em mente hoje em dia,
as pessoas negras, elas normalmente sofrem mais do que as pessoas brancas para conseguirem relacionamentos saudáveis para a vida delas. O que era um quilombo? Uma comunidade criada em uma mata ou montanha para que os escravizados que fugissem pudessem viver entre si e manter traços culturais e religiosos de suas regiões originais na África ou das regiões de seus ancestrais, né? Porque às vezes o escravizado que fugia já era alguém que tinha nascido no Brasil e nunca tinha conhecido a cultura original africana, mas no quilombo ela vinha conhecer. Seus habitantes eram chamados de quilombolas, e qual foi o quilombo mais famoso? Foi o Quilombo dos Palmares, que na verdade era um conjunto de aldeias confederadas, não era uma comunidade só, não era uma aldeia só cercada, eram várias aldeias que tinham relações entre elas e um líder específico, o zumbi. Ok? Então é isso, né, que temos por hoje. Já foi uma aula muito grande, eu sei, porém estamos falando de um... O que aconteceu aqui no meu Meet que eu não estou me vendo? Bom, eu espero que tenha dado certo, porque senão eu vou ter que gravar de novo. Se vocês estão ouvindo essa minha frase, é porque eu não gravei de novo. Então, fiquem felizes por mim. Mais um abraço para vocês. Espero que a aula tenha sido interessante e a gente se vê na semana que vem. Boa semana para vocês.